Por que houve tanto sofrimento do povo hebreu, egípcio, romano, holocausto? Ele está perguntando assim, por que houve tanto sofrimento do povo hebreu na mão dos egípcios, na mão dos romanos, no holocausto? E eu ainda somo mais para você, na mão de Nabucodonosor, na mão do império de Ptolomeu, de Antíoco, o império de Alexandre o Grande. Teve um monte de sofrimento. Na Idade Média, meu Deus do céu. Amanda, é verdade. A grande questão é a seguinte, você pode me garantir que sempre foram os judeus que atravessaram todos esses sofrimentos? Será que, de repente, da pele dos judeus não estavam os seus antigos opositores, agora renascidos como judeus? Você pode me garantir que quem foi escravizado pelos romanos eram verdadeiramente judeus ou eram parte dos seus antigos perseguidores, agora vivendo a capa de judeus entre eles? Então, a lei de causa e efeito é assim. Não é porque alguém renasceu como judeu numa encarnação que ele foi judeu todas as existências passadas. Então, por exemplo, nesta atual existência, eu nasci judeu. Eu tenho uma paixão pelo povo árabe indescritível. Então, assim, eu até me considero o mais árabe dos judeus, ou sei lá se eu sou o mais judeu dos árabes, mas eu sinto, assim, quando eu vejo aquelas coisas do Islã, aquilo mexe comigo demais. Mas eu nasci judeu e adoro o povo hebreu. Então, a gente vai aprendendo a cada encarnação a conhecer o outro lado da história e se apaixonar por tudo. Então, nós não podemos dizer que sempre é o mesmo grupo de espíritos, sempre enveredando pelos mesmos sofrimentos. Podem ser seus algozes agora, vivendo entre os judeus. Agora, Emmanuel vai dizer para nós, lá no A Caminho da Luz, que o povo judeu tem uma questãozinha que é um pouco considerado uma falha do ponto de vista da doutrina espírita. Qual? O povo judeu se fechou muito e leva essa primeira revelação nas suas mãos com uma forma muito orgulhosa. E isso traz... Ele deveria ter difundido isso e não difundiu. Não difundiu. E isso traz algumas consequências também. Traz. E aí tem o seguinte, aí Paulo de Tarso tem que divulgar as duas revelações de uma vez só. Quando ele divulga a segunda, ele divulga a primeira a reboque. Aí a formação da sociedade do Ocidente é judaico-cristã, porque ele junta as duas revelações e entrega para a humanidade. Aí, aquilo que os judeus não fizeram, Paulo vai fazer. E é interessante a gente observar, porque você fala assim, puxa, o que adianta você chegar para um... Hoje em dia, tudo bem, a gente tem internet, o mundo está conectado, o cristianismo cresceu muito, mas o que adianta você chegar para um grego e falar o filho de Davi? Ele vai falar, quem é Davi? Quem é Davi? Um reizinho de um lugarzinho pequenininho lá atrás, que conquistou que os povos... Davizinho. Não conquistou nada. Ele só conquistou o lugar que era dele, só pacificou. Não fez um império. Esse coitadinho só conseguiu unificar seu próprio país. Ai dele, coitadinho. Como que você explica o cristianismo para os romanos? Então, tem um trabalho interessante que a gente não percebe. Primeira diáspora, Nabucodonosor. Camilo Chaves, segundo conta Chico, segundo conta Divaldo Franco, tem um vídeo dele. A gente encontra Nabucodonosor destruindo o primeiro templo, levando o povo, parte do povo cativo, escravo, o livro de Daniel. Estou contando a história bem resumida. Certo? O que acontece ali? Primeira diáspora. O que é a diáspora? São os judeus fugindo das perseguições e se espalhando por todo o mundo. Isso faz com que 2 séculos antes de Cristo, nós tenhamos a sinagoga de Roma, ali difundida, ali construída, ali escrita, ali edificada, a sinagoga de Roma. Quando a gente está lendo Paulo e Estevão, a gente vê Paulo chegando lá em Corinto, e quando ele faz a sua pregação e o pessoal vai dar uma surra nele, quem defende ele? Tito, um romano, dentro de uma sinagoga. O que estava fazendo um romano dentro da sinagoga? Então, primeiro, a gente tinha sinagogas por todo o Império Romano, por todo o mundo, porque já tinha obtido a primeira diáspora. Segundo, a gente tinha a Septuaginta.
A tradução do Antigo Testamento para o grego, isso fazia acessível aos romanos, já que o grego era a língua universal, o inglês da época. Então, a gente tem a Septuaginta, isso ao acesso dos gregos, dos romanos, de quem quer que assim quisesse, e a gente vê, então, um homem, Tito, que estava cansado, o que pôs fim, até hoje a gente estava lendo um parágrafo de um livro de história, e a hipótese desse historiador, o que pôs fim ao Império Romano? A libertinagem sexual, a degradação da cultura, toda essa condição que fazia com que as pessoas estivessem extremamente cansadas de tudo aquilo que estava sendo pregado no Império Romano. Então, você está cansado daquilo, você quer um código seguro, onde você não pode ter adultério, onde não pode ter roubo, onde não pode ter assassinato, onde você encontra paz com as leis divinas? Você vai para o judaísmo. Aí você pega uma Septuaginta, lê. Então, quando Paulo vai difundir, já tinha sido feito um trabalho por parte da divina providência dos espíritos superiores para que o judaísmo tivesse um impacto dentro do Império Romano, nem que fosse em determinadas comunidades, em alguns pontos, para que quando Paulo levasse, ele pudesse explicar o que é a primeira revelação, mas já ter algumas pessoas com o coração pronto, aberto, então, para receber o evangelho. Interessante, né? A gente acaba não pensando, né, Elahá? Verdade.